Gente, olha a questão de número 106. Observe os diagramas de mudança de fase das substâncias puras A e B, submetidas às mesmas condições experimentais. Tá. Bom, gente, dá para perceber que tanto a substância A quanto a substância B apresenta temperaturas de fusão e de ebulição constantes, tá certo? Que é um gráfico de aquecimento, né? Bom, trata-se de substâncias puras. Outra coisa, dá para a gente observar o seguinte, que a temperatura o ponto de ebulição, né, da substância A é 50 e o ponto de ebulição da substância B é 118. Então, o ponto de ebulição da substância A é menor, né, gente? Então, se eu for separar essas substâncias, se elas estiverem misturadas, conforme eu aqueço, eu atinjo o primeiro ponto de ebulição da substância A, né? Então, a gente consegue fazer esse processo de separação. São pontos de ebulição distantes, né? Então, seria fácil a gente fazer uma destilação fracionada aqui. Mas vamos ver o que esse rapaz vai pedir para nós aqui nessa questãozinha. Olha só. Veja bem, indique a substância que se funde mais rapidamente. É o que ele perguntou. A que se funde mais rapidamente vai ser o que, gente? Lógico que vai ser a substância A, né? Por quê? Porque a temperatura de ebulição dela é menor. Então é mais rápido atingir os 50 graus. Logo, a substância A vai fundir mais rapidamente. Certinho, galera? Tá? Então a resposta aqui seria a substânciazinha A que funde mais rapidamente pelo fato de ter a menor temperatura de ebulição. Entra em ebulição mais rapidamente. Nomeie também o processo mais adequado para separar uma mistura homogênea contendo volumes iguais dessas substâncias, inicialmente a temperatura ambiente, justificando sua resposta. Bom, então como nós já comentamos agora mesmo, né? Substância A e substância B vão estar misturadas, está considerando que ela como sendo mistura homogênea, então basta a gente fazer o aquecimento. E aí você tira a substância A, depois a B, com aquecimento gradativo, né, gente? Posso acoplar isso num condensador, recuperar essas substâncias, né? Ou seja, a destilação fracionada, mais uma vez sendo utilizada aqui. Destilação fracionada, separa o A do B por diferenças de pontos de ebulição. Tudo bem? Olha a questão de número 107, gente. Uma solução contendo água, cloreto de sódio, água com salzinho dissolvido, foi inadvertidamente misturada a N-hexano e ciclohexano. Gente, note que esses caras aqui são hidrocarbonetos, né? E a água e o cloreto de sódio é um salzinho, água dissolvendo esse salzinho, tá? É importante a gente lembrar que, embora a gente não tenha tido ainda no nosso curso, mas semelhante dissolve semelhante, né, gente? Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Mas vamos ver o que ele vai dizer. Para separar essas quatro substâncias, foi realizada uma sequência de procedimentos, métodos de separação, que seguiram um ordenamento lógico fundamentado nas propriedades físicas das substâncias citadas. Vamos ver. Ele dá uma tabela com N-hexano, ciclohexano, água e o cloreto de sódio. Dá a temperatura de fusão da galera, dá a temperatura de ebulição, né, densidade e a polaridade. E diz o seguinte na letra A. Indique um método de separação capaz de separar as substâncias polares das não polares. Bom, gente, polares, água com sal dissolvido. Não polares, os hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, pelo fato de ser não polares, já não vão se misturar com a água com o sal dissolvido. Então vai ficar duas fases. O que a gente pode usar aí? Um funilzinho de bromo e fazer a decantação, né? Aí a gente tira a água e o sal e fica separadinho da fase orgânica que tem esses hidrocarbonetos aqui. Lembra do funilzinho de bromo que tem uma torneirinha embaixo, a gente separa? Então a resposta da letra A seria, gente, decantação, tá bom? Usando o funilzinho de bromo. Na letrinha B, ele fala, indique um método de separação capaz de separar as substâncias polares. Bom, polares, NaCl e água. Sal dissolvido na água. Tranquilo, a gente já viu isso várias vezes, é só aquecer que a água vai evaporar. Seria então uma destilação simples, né, gente? Nesse primeiro momento. E aí depois ele fala, e as substâncias polares? E o outro método de separação capaz de separar as substâncias não polares? Bom, para a gente separar essa não polar dessa, se você olhar aqui, ó, nós temos uma diferença até razoável, né, nos pontos de ebulição. Uma é 80 e a outra é 68 aproximadamente, tá vendo? Dá para separar por destilação fracionada também. Você faz o aquecimento, o C6H14 vai sair antes do C6H12 e a gente consegue separar tranquilamente. Então na letra B seria destilação simples, né, para a gente separar a água do sal, e destilação fracionada para a gente separar
os dois componentes não polares, que são os hidrocarbonetos aí, com diferentes pontos de ebulição, né? Tá aí para você a questão de número 107.